Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus poderoso, maravilhoso, que já providenciou todas as coisas para que nós tivéssemos vida aqui nessa terra e principalmente providenciou para que nós tivéssemos uma eternidade através do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus agora? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, mas principalmente, meu Deus, agradecendo ao Senhor por ter nos salvo, através do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, meu Deus, nós glorificamos, exaltamos, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és Deus, Criador de todas as coisas e também aquele que mantém todas as coisas. Nós queremos ministrar o culto ao Senhor. Então, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, essa pessoa que está participando agora, onde ela estiver, aí na sua casa, no seu lar, no deslocamento. Oh, meu Deus, as pessoas que estão trabalhando, visita, Pai, também todos os seus familiares, todas as pessoas que estão ligadas a ela, aonde quer que estejam também, para que todos estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Toma a direção do culto, da pregação, da palavra, do louvor, da adoração, de tudo que será feito, cada atividade, seja pela direção do Teu Espírito Santo, seja o Senhor a nos ensinar, seja o Senhor a nos corrigir, seja o Senhor a nos tratar, a fortalecer. Nós entregamos tudo, ó Deus, nas Tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o culto de hoje, nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos iniciar o culto fazendo aquele louvor a Deus, Qual vai ser o hino que nós vamos louvar a Deus? Vamos louvar o Deus, nosso Deus, com o hino 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o
teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome desse Deus poderoso, maravilhoso. Nós estamos aqui hoje para ministrar o culto a Ele, que é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido a igreja, nesse momento, a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem, que foi na semana retrasada, a partir do versículo de número 19. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19. Glória a Deus, Deus. Vamos pedir a Deus então agora que nos conceda sabedoria em nome de Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja a minha vontade, meus pensamentos, o que eu acho, o que eu penso, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, Senhor, do Teu coração, aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos aqui e te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Então, eu vou ler essa passagem aqui, que vai até o versículo de número 39, né? Então, a gente vai até 39. E tem um primeiro subtítulo, né, do capítulo, que é o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Na verdade, é o segundo, primeiro nós já fizemos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quantas vezes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado,
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Glória a Deus, palavra do Senhor aqui nessa manhã para nós, né? Vamos agora ficar no Espírito para que possamos aí absorver, né, tudo aquilo que o Espírito Santo nos traz através desta palavra, tá? Uma palavra de fé, uma palavra de renovo, né? Uma palavra também de instrução para a igreja. Então, ele começa até aquele subtítulo que nós falamos no início, falando sobre o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. E para a gente entender por que é esse privilégio, a gente precisa entender como era feito esse acesso lá no passado. Então, as pessoas não tinham esse acesso que nós temos agora. Era necessário que houvesse ali uma intermediação, né, do sacerdote. Então tinha que ir lá levar a oferta e trazer a oferta, e aí tinha os santos que só entravam ali, todo o pessoal do templo, quem entrasse no templo era consumido com fogo na mesma hora, só podia entrar os sacerdotes. Isso ali nos santos, né? Na primeira parte. E na segunda parte, o santo dos santos, lá dentro do templo mesmo, onde ficava a arca, onde ficava o local mais sagrado, só o sumo sacerdote poderia entrar ali para interceder pelo povo. Olha que coisa, nem os levitas ali, os outros sacerdotes não podiam, porque se fosse também poderiam ser consumidos. E o sacerdote tinha que entrar ali amarrado com uma corda, porque se ele entrasse ali em pecado, Deus ia consumir ele com fogo, e eles puxavam ele pela corda, eles não podiam entrar lá para pegar o corpo dele. Então, olha a situação, né? Imagina aí quanto de corda, quanto de... né? Ia ter problema sério aí com o sacerdote, ia ter que ter reposição de sacerdote direto. E mesmo assim, isso nada resolveu. Então, você não tinha o privilégio de chegar diante de Deus e falar: eu pequei, me perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, né? Eu fui fraco, fraca, eu perdi a cabeça, né? Então você não tinha esse acesso, né? Você não tinha como falar com Deus. Agora, através do Senhor Jesus, nós temos esse acesso. Então, é que ele começa aqui no versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Ter coragem, minha irmã, tem que ter coragem. Você que está ouvindo essa palavra, tem que ter coragem. E é coragem também de saber que quando você se coloca numa posição de oração diante de Deus, Deus está te ouvindo. Você não está falando para as paredes, você não está falando para o teto, você está falando com Deus vivo, com o ser mais importante e poderoso de todo o universo. Olha que coisa maravilhosa. Seja qual for a situação, você está falando com Ele neste momento. É isso que nós temos acesso. Não é preciso você chegar lá e falar: eu vou falar com aquele pastor, aquele apóstolo, aquele irmão, porque aquele irmão é muito ungido e ele vai orar por mim e vai resolver. Não é isso que Deus quer. Deus quer ouvir a sua voz. No começo, no tutorial, né, quando você está começando, Ele até vai atender, Ele vai entender. Mas a partir do momento que você sai daquela alimentação básica, né, daquele leite de criança, né, que está recém-nascida, que não pode comer alimento sólido, e começa a se alimentar da palavra, de coisas mais sólidas, do conhecimento de Deus, da obra do Senhor Jesus, é você que tem que chegar diante de Deus. É você que tem que ter coragem para se apresentar diante de Deus
E essa coragem, ela quer dizer também fé. Na hora que eu chego ali, eu chego com fé, eu tenho certeza que Deus está me ouvindo. É isso que está começando aqui. Tenha coragem de falar com Deus. Tenha coragem de apresentar a Deus os seus problemas. Tenha coragem de chegar diante de Deus e mostrar que você errou, que você precisa do perdão dele. Tenha coragem. Não fique esperando pelas outras pessoas. Não fique aí amuado no canto esperando uma solução de quem não pode resolver os teus problemas. Você precisa ter coragem de chegar diante de Deus e falar qual é essa situação que você está vivendo. Por mais terrível que ela possa parecer e ser, coloca diante de Deus e fala com Deus. No versículo 20 ele fala assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Havia no templo uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos. E quando Jesus ele foi crucificado, o véu do templo ele foi rasgado. Então essa cortina que separava o lugar daqueles que tinham acesso a Deus, daqueles que não tinham, ela caiu por terra, porque o acesso passou a ser o próprio Senhor Jesus, que é essa carne que foi rasgada, e esse véu foi rasgado através dessa carne, para que nós pudéssemos ter o acesso diante de Deus. Está vendo onde é que está toda a questão legal, espiritual? Jesus ele rasgou aquele véu. Então a gente está vendo aí muita gente ainda precisando ir lá, achando que tem aquele especial que vai orar por ela, que aquela oração ali, que aquela pessoa está pagando preço e tal, aquele negócio todo, né, todo aquele cerimonialismo, né, toda aquela coisa, quando Deus está querendo ouvir somente a sua voz. Você, com as suas palavras, sem hipocrisias, sem mentiras, chegando diante do trono dele e se apresentando e falando qual é a sua situação, qual é a sua causa, qual é o seu problema, qual é a sua fraqueza. Deus está esperando isso de você. O véu ele foi rasgado. Não tem mais intermediação para chegar diante de Deus, senão aquela que é o Senhor Jesus. Por isso que nós devemos confiar e crer no Senhor Jesus para a nossa salvação e para a nossa remissão, a remissão dos nossos pecados. No versículo 21, ele fala sobre essa questão, né? Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? Quem é que está ali? É o Senhor Jesus, né? É Ele que está dirigindo a casa de Deus. Quem é o cabeça? É aquele que dirige, é aquele que tem autoridade, é aquele que tem o poder. E a palavra de Deus diz que Jesus ele é o quê? O cabeça da igreja. Então nós temos o grande sacerdote. E quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que intercede por nós, intercede pela igreja, intercede pelos salvos, né? Para aquelas pessoas que conhecem a Deus, é Ele que intercede. E como é feita essa intercessão de uma forma assim prática, de uma forma que eu vá entender como que Jesus está intercedendo comigo, por mim, ou por você, ou por qualquer um de nós. Quando nós, em oração, nós fechamos essa oração, ou em qualquer momento dessa oração, nós estamos pedindo no nome do Senhor Jesus. Nós estamos reconhecendo que é Ele que está ali intercedendo por nós naquela oração. É importante, porque quando a pessoa fala, eu não vou falar com Deus, né? Eu não quero saber de Jesus. Quem nega o Filho está negando também o Pai. Então precisa entender esse negócio. Ele é sacerdote, nós não podemos recusar essa função sacerdotal que está atribuída hoje ao Senhor Jesus. É essa a posição dele. E quando nós oramos, para que a tua oração ela seja uma oração realmente validada, mas tem gente que orou e não fez assim. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas também tem um tempo para ser ignorante, tem que passar da ignorância, tem uma fase, né? Passou o tempo da ignorância, você já conhece a palavra, você já sabe que Jesus é o intercessor, você vai ter que seguir os trâmites todinho. Então, como é feita a oração? A oração é feita no nome do Senhor Jesus. É Ele que é o grande sacerdote, é Ele que é o cabeça da igreja, é Ele que dirige a igreja. Nós precisamos entender isso. Não, mas não é o pastor? Não. O pastor, o servo do Senhor que está ali para
para cuidar. Os irmãos que estão ali fazendo a obra estão para cuidar. O rebanho não pertence a nenhum ser humano, o rebanho ele pertence a Deus. Todos aqueles que estão ali fazendo a obra é para cuidar do rebanho do seu Senhor. São servos. A diferença está aí. Quem dirige a igreja é o Senhor Jesus. Quem opera na igreja é o Espírito Santo. Então nós precisamos entender bem essas coisas, né? Para deixar de ser menino nas coisas, né? Ah, que eu vi um anjo descendo e subindo, e não sei o que e tal. Estou dizendo que você não viu. O que tem aí? Jesus continua sendo cabeça e o Espírito Santo continua operando. Isso não vai interferir em nada disso. Então nós precisamos entender essas coisas para deixar de ser meninos e começar a nos alimentar, como diz o nosso irmão Paulo, de alimentos sólidos, de ver o poder de Deus se manifestando em nossas vidas, né? E principalmente dentro de nós, para que nós possamos ter o crescimento espiritual sadio, que é o que Deus quer que nós tenhamos. No versículo 22, ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Então, é preciso chegar diante de Deus, primeiro, com muita sinceridade. Por isso que logo no começo da palavra, nada de hipocrisia, né? Nada de querer palavras rebuscadas, né? Fazer retórica com Deus, né? Querer fazer narrativas, né? Com Deus. Deus conhece todas as coisas. Antes mesmo da gente abrir a nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar, mas nós temos que confessar, nós temos que chegar diante dEle. Então é necessário que entendamos isso, né? Então a sinceridade, diz aqui na palavra, certeza, né? De fé. Então não é aquela pessoa dúbia, né? Será que o Senhor pode fazer isso para mim? Se você está duvidando que Deus pode fazer, nem vá, não adianta, não vai resolver nada. Você duvida dEle. Você duvida que Ele é Deus, talvez você duvide até que Ele exista. Primeiro você tem que crer que Ele existe. Depois você tem que crer que Ele pode transformar em realidade aquilo que você está colocando diante dEle. Aí sim, isso é certeza de fé. Olha, eu não estou vendo nada, a coisa está preta, né? Mas eu vou falar com Deus que eu sei que Ele é Deus e que Ele tem o poder de transformar essa situação. Então, é esse o posicionamento que nós devemos chegar, né, quando ele diz aqui a certeza de fé, né? E outra coisa, a pessoa chega diante de Deus com o coração cheio de mágoa, de ressentimento, ou então querendo coisas que Deus não se agrada, né? Querendo enganar Deus, não adianta, o coração tem que estar purificado, a consciência tem que estar boa, limpa, sadia, né? E o corpo também, né? As nossas atitudes, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Senão, não adianta, não vai passar do teto, não vai passar das paredes. Então, é preciso que se arrume o altar. Eu estou precisando muito da ajuda de Deus, estou precisando muito de uma resposta de Deus. Mas como está o teu altar? Aqui é altar, tem que ter um altar agora em casa? Não, você não tem que ter nada material em casa para falar com Deus. Você pode falar com Deus até em qualquer lugar, não precisa. O altar é o seu corpo. Como é que está o seu altar? Como é que está a sua vida? Para você chegar diante de Deus e ter uma resposta, tem que arrumar o altar. Não é chegar por isso que muitas vezes esse altar é até arrumado em oração. Não, deixa eu consertar primeiro com Deus, deixa eu fazer aquele conserto com Ele, deixa eu consertar com aquela pessoa que eu lesei, que eu ofendi, que eu magoei, deixa eu consertar, para depois eu chegar diante de Deus e colocar ali a minha petição ou a minha intercessão. Então há uma necessidade de se consertar o altar. Então tem gente que chega com a vida toda estragada, tudo ruim, coisas que Deus não aprova, com raiva, com mágoa, com ressentimento, com desejos e práticas pecaminosas, e quer chegar diante de Deus e pedir coisas achando que Deus ele vai responder a sua oração. Mas espera aí, primeiro você tem que ser filho, e filho é aquele que obedece. Filho não é aquele que diz que vai obedecer, mas é aquele que diz que vai obedecer e obedece. Ou seja, não é só aquele que escuta a palavra e diz amém, mas é aquele que escuta a palavra, diz amém e coloca ela em prática.
É necessário que seja assim. Então isso, quer fazer uma campanha? Faça a campanha da obediência a Deus. Faça a campanha que eu vou ler a palavra e vou colocá-la em prática na minha vida. Essa é a melhor campanha que você pode fazer. E não faça com o homem, não. Faça ela com Deus. Você e Deus. Senhor, me ajuda, porque se você for sozinho, você vai fracassar logo no começo. Então, peça a Deus, eu quero fazer essa campanha, mas eu preciso do Senhor, senão eu não consigo cumprir. Só um minutinho, irmãos. Bom dia, irmão Miguel, a paz, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, senão você não vai cumprir, né? Então é necessário realmente que você tenha esse compromisso com Deus, né? Primeiro, para você começar a ter um relacionamento, abrir o canal está entupido, está cheio de coisa ali atrapalhando, então é preciso abrir esse canal de comunicação com Deus, né? Bom, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual é essa confissão da esperança? Não, a confissão da minha esperança é aquele carro novo, não, ou a confissão da minha esperança é aquele varão, é aquela varoa, né? Então a pessoa, quando fala assim, a confissão da esperança, tem muita gente que leva para as coisas terrenas, as coisas aqui desta terra, mas não é. A confissão da nossa esperança, qual é a nossa esperança? A esperança do crente é para a vida eterna, é Jesus voltar e nos levar, né? É ser ressuscitado no último dia. Essa é a esperança do crente. Se não é, irmão, vamos trabalhar isso aí, né? Tem que ser, ok? Essa é a nossa esperança. Por que que o crente está disposto a enfrentar tudo e todos e continuar firme na sua fé? Por causa desta esperança. Por que que irmãos foram comidos por leões, despedaçados, queimados, crucificados? Por causa desta esperança, não mais nada. Todo o resto eles consideraram coisa sem valor nenhum. É essa a esperança do crente. Se não é essa a tua esperança, então ora a Deus e pede a Ele fortalecimento e crescimento espiritual. Essa é a nossa esperança. Quando Deus é o primeiro lugar em nossas vidas, todo o resto para nós não tem tanta importância assim. Por isso que muitas pessoas estão aí se matando por coisas de valor nenhum, porque todos nós um dia iremos descer à sepultura, né? Salvo aqueles que quando Jesus voltar ainda estiverem por aqui, mas nós desceremos à sepultura. E o que a gente vai levar? Você vai levar alguma coisa disso aí que você está lutando, brigando, se matando? Eu não estou dizendo que você deve ficar relaxado e não querer as coisas melhores, mas isso não pode ser o primeiro lugar da sua vida, não pode ocupar o primeiro lugar das suas energias, das suas forças. O primeiro lugar das nossas vidas precisa ser Deus, e nós precisamos trabalhar muito com isso, porque quanto mais o inimigo ele consegue perceber que você fica envolvido nas coisas dessa terra, quanto mais ele joga problemas na tua frente para você ficar mais envolvido ainda. Então, não estou dizendo que se você se envolver com Deus não vai ter problema não, a gente vai ter até o final, não tem saída. Nessa terra nós vamos ter até o fim, mas vai ficar muito mais fácil superá-los quando Deus for colocado em primeiro lugar das nossas vidas. Então é isso que ele está aqui falando, essa confissão. Você tem confessado Jesus como Senhor e Salvador diante das pessoas? Você tem assumido a sua posição de cristão, de cristã? É isso que é necessário, a gente tem que confessar, não basta só ser, né? A gente não é agente secreto, nós não estamos aqui numa reunião secreta, essa é uma reunião pública, tanto é que várias pessoas recebem o convite para entrar, para participar, né? É uma reunião pública e depois esse vídeo ele vai ser compartilhado para quem quiser ver. Então não tem nada secreto aqui, não tem nada oculto aqui, até porque a palavra de Deus diz que não há nada oculto que não seja o quê? Revelado, né? Não tem nada oculto, pelo contrário, a gente quer que essa palavra ela se espalhe, que chegue às vidas, que as pessoas através dessa palavra venham conhecer o Senhor Jesus e venham ser salvas, né? Através do Evangelho, através do poder do Espírito Santo de Deus. Então é necessário que a gente confesse a nossa posição no mundo espiritual, que nós somos filhos de Deus, seguidores de Cristo, cada um de nós, cristão, que serve ao Senhor Jesus. Nós temos que ter isso bem firme. Por que você é um cristão? Não tenha vergonha de assumir a sua posição. Eu sou cristã. Você não tenha vergonha de assumir a sua posição. Eu sou serva do Senhor Jesus. Eu sou filho de Deus. Tem que ter essa intrepidez de defender a sua fé. E aproveita que ainda podemos, né? Ainda podemos, né? Mas a gente está numa situação aí que está ficando difícil, mas ainda podemos. Então,
principalmente aqui, a gente pode, não tem nenhuma razão para você negar a sua fé. No versículo 24, consideremos também uns aos outros. Não, pulamos aqui, né? Não, tá, só isso aqui, mais uma parte que é sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, tá, irmão? Então, sem vacilar, além de confessar, nada de voltar atrás, ter medo, né? Ficar dúvida, seja firme nessa confissão. 24, então. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Então, está sempre ali, nós devemos estar sempre incentivando ali um ao outro, tanto ao amor, né? O amor fraternal, o cuidado para com o irmão, para com a irmã, né? E também na prática das boas obras para com todos, né? Na hora que a gente está fazendo a boa obra, que a gente está ajudando, não importa se a pessoa é cristã, se ela não é cristã, o que ela é, o que ela deixou de ser, não importa, irmãos, não importa. A boa obra é feita para todos, a ajuda é extensiva para todos, porque o nosso Deus, na hora que ele coloca o sol, ele diz, o sol vai ser só para os meus filhos, né? Os outros aí não vai morrer de frio, né? Ou o contrário, vou deixar o sol torrar todo mundo e não vou deixar nenhuma camada de proteção sobre a terra. Não, ele bota uma camada de proteção dos raios solares sobre todos, ele bota o calor para aquecer todos, ele bota o alimento para todos. Então, nós não podemos, na hora de praticar as boas obras, de ajudar, sermos seletivos. Nós temos que ajudar aqueles que Deus colocar na nossa frente. Temos que estar prontos para isso como igreja. E precisamos incentivar aos que estão chegando também, né? Então, Deus colocou você ali. Não adianta, você que é a pessoa que vai estender a mão, você que é a pessoa que vai ajudar. E aí não é só questão material. Claro que o material é muito importante, a gente precisa de recursos para sobreviver, de alimentos e tal, mas tem a questão também do psicológico, do emocional, do espiritual. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, está precisando ouvir uma palavra, está precisando de um aconselhamento dentro da palavra, né? Se você está aí capacitado para isso. Então, é necessário que a gente também esteja preparado para isso. Eu gostaria de ouvir, o irmão vai alugar meu ouvido, vai ficar 2 horas falando, né? Eu vou sair de fininho. Não pode, né? Você que está ali naquela hora, pelo menos ouvir você pode, né? Se você não tiver a capacidade de trazer ali um conselho, né? Lê a Bíblia. O melhor conselho que você pode dar para a pessoa é a palavra de Deus. Pega ali um versículo que se enquadre naquela situação, ora a Deus, pede direção e que aquelas palavras penetrem naquele coração e transformem aquela vida, acalente aquela pessoa, console aquela pessoa. É isso que é necessário, é esse amor, é esse cuidado, é essa preocupação. Por que é que o irmão que vinha todo dia aqui na igreja, todo culto ele está aqui, tem 3 cultos que eu não vejo, tá? Então eu vou verificar o que está acontecendo com esse irmão, com essa irmã, vou ligar, vou mandar um zap para ele, né? Se eu moro perto, eu vou lá fazer uma visita a ele, ver o que está acontecendo. Isso é importante para a igreja tem que ter essa preocupação, né? E a gente vai ver mais na frente que isso se estende um pouquinho mais, né? Tem a pessoa aí que está falando que não precisa mais de igreja, né? Isso é perigoso pra caramba, né? A pessoa não precisa da igreja, é difícil, né? Já sabe que é o dono da igreja. Quando eu estou falando da igreja, todo mundo já sabe o que eu estou falando, né? Bom, versículo 25. Nós não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, aqui, né, aquela parte que já falamos aí, a igreja é o lugar onde os filhos de Deus, as filhas de Deus se reúnem, tá? É onde os filhos de Deus e as filhas de Deus levam aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus para conhecer. É onde aquelas pessoas, elas vão ser transformadas pelo poder de Deus. Como que a gente não precisa da igreja? Como que a gente não precisa ouvir uma pregação? Como a gente não precisa de uma oração da igreja, quando a igreja está em oração? Como que a gente vive assim? Como que eu vivo sem saber que tem alguém intercedendo por mim? Apesar de eu ter acesso, né? A palavra de Deus manda a gente orar um pelos outros. Então, como que eu vivo sabendo que eu não tenho uma cobertura de oração? Como que você é crente dessa forma? Quem é que você está dando cobertura de oração também? Como que você pode ficar tranquilo sabendo que não dá cobertura de oração para ninguém? Entendeu? Então a igreja, ela é feita assim, de oração, cobertura de oração, palavra, aconselhamento e também ajuda, né? Os esforços que fazemos para ajudar os outros. Isso é congregar, isso é igreja.
Então, é necessário que todos nós estejamos ligados a uma congregação. Não importa qual é, se é rica, se é pobre, desde que ela seja sincera para com Deus. Ela seja uma congregação que siga o Evangelho genuíno. Pronto, não precisa mais do que isso. Não importa se tem muita gente, se tem pouca gente, que ela seja uma congregação que pregue o Evangelho genuíno. Tá? Então, a palavra é não deixar. Então, gente, quem está falando, não precisa de igreja, você não precisa de Jesus, porque ele é o cabeça da igreja, tá? Quem é o cabeça da igreja? O Senhor Jesus. Quem mandou a gente se congregar? O Senhor Jesus. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estaria ali presente. Então, nós precisamos da igreja sim, tá? Assim como nós temos a livre acesso diante de Deus para chegar e orar e falar, nós também precisamos da igreja, porque nós precisamos de cobertura de oração, orar uns pelos outros. Então, muitas vezes a pessoa está batendo cabeça por aí porque ela está sem cobertura de oração. Ela não tem aquele irmão lá, que nem você talvez nem sabe, mas tem um irmão da igreja, uma irmã da igreja, que está orando por você. Com certeza lá o seu pastor está orando por você, isso aí eu tenho certeza. Mas fora isso, tem irmãos ali da igreja que estão orando por você, tem irmãs da igreja que estão orando por você, que lembra de você e fala, vou orar para quem? Às vezes nem sabe o teu nome, mas eu vou orar para aquele irmãozinho, que chega e senta ali todo dia, às 19h30 em ponto, ele chega na igreja, eu vou orar pela vida dele, eu vou orar pela vida dela. Então é necessário que a gente esteja congregando. Outra coisa, na igreja a gente aprende a palavra, a gente tem ensinamentos bíblicos importantes para a nossa vida espiritual, é uma palavra que vem ali, vem ser aberta, a gente tem um entendimento diferente, a gente vê aquela palavra e ela abre o nosso coração, a gente vê coisas que a gente não estava vendo antes, e toda vez que a palavra é pregada, ela tem uma nova revelação, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz para penetrar o mais íntimo do nosso ser. É importante a gente ter essa revelação através da palavra. Aí ele entra aqui no versículo 26, um outro subtítulo, que é o castigo do pecado voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, gente, pessoa que está na igreja, que já conhece o Senhor Jesus, conhecimento pleno da verdade, já foi ali iluminada pelo poder do Espírito Santo, e ela vive deliberadamente no pecado. O que é isso? A pessoa sai da igreja, já vai lá para o boteco, e já vai encher a cara, sai de lá carregada, ou a pessoa tem um relacionamento e ela é infiel nesse relacionamento, tem relacionamento fora do seu casamento, fora do seu compromisso, ou a pessoa é desonesta, passa a perna na empresa, passa a perna lá no sócio, passa a perna nos outros, dá calote. Pessoa que vive sabendo que está fazendo essas coisas, que está fazendo errado, que vai em lugares que Deus não aprova, que invoca espíritos que Deus não aprova, deliberadamente pecar. Isso é deliberada, ela sabe disso, ela está aqui no culto, dizendo que ama o Senhor Jesus, e quando ela sai daqui, ela vai fazer essas coisas, tá? Então, o que ele diz para isso? Já não resta sacrifício por esses pecados. E no 27 ele explica, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, o que acontece? Ao invés de ter a esperança da salvação, ela tem uma expectativa terrível do castigo eterno, do fogo que irá consumir por toda a eternidade, da dor, da tristeza, isso que resta para ela. Aí você fala, não, mas se uma vez salvo para sempre, então ela não foi salva, é muito simples, porque a palavra está escrita aqui, então ela nunca foi salva, se é assim, ela nunca foi salva, é muito simples a gente entender isso. Ela fingiu ali, representou um papel diante da igreja, porque a palavra de Deus está dizendo, se ela vive deliberadamente, olha só, irmãos, errar todos nós erramos, pecar invariavelmente nós somos sujeitos, mas quando a pessoa faz assim, deliberadamente, ela sabe que está errado, ela pode fazer o certo, e mesmo assim ela insiste em fazer o errado, ela está no pecado deliberado, ela está em uma afronta para com o Senhor Jesus, para com Deus vivo. É isso que a mensagem aqui
traz para nós. Vamos no versículo agora 28, que complementa aqui. Diz aqui a palavra do Senhor: sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então imagina só, na época ali da Torá, né, na lei de Moisés, quando uma pessoa, e houve casos, né, muitos casos assim, violava, por exemplo, o sábado, que era uma lei ali, né, cerimonial, guardar o sábado e tal. Quando a pessoa violava o sábado, ninguém perguntava por que foi, tadinho, coitado, não, pegava ali, 3 pessoas, 2 pessoas viram, violou lá o sábado, botava ele na roda lá e, tacava as pedras nele e ele era, né, sacrificado, era morto, porque ele desobedeceu a Deus, né? Ainda bem que acabou, né? Jesus fez essa obra para nós aí, não tem mais isso, né? Senão ia ter muita pedra aí, ia ter que ter muita pedra. Então, se a pessoa, por causa de uma violação da lei, ela era castigada dessa forma, aí ele pergunta de quanto severo castigo é aquele que pisou na obra do Senhor Jesus, que desrespeitou, que profanou, que não teve respeito pela obra que o Senhor Jesus, ele fez por nós. Porque quando a pessoa, ela conhece a verdade e ela vai deliberadamente e afronta, e vai para a idolatria, e vai para a feitiçaria, e vai para as coisas que Deus não se agrada, né? Eu vou ver ali o meu signo, né? Eu vou ver ali a numerologia, eu vou ver ali o espírito falante, eu vou ver isso, aquilo, outro, né? Eu quero falar com um fulano que morreu e não sei o quê. Gente, tudo isso são coisas que talvez até outras crenças aprovem, e nós não temos nada com isso. Cada um segue as suas crenças, mas a palavra de Deus não aprova. E se você é crente, se você é cristão, se você é cristã, você sabe que a palavra de Deus não aprova. Você já foi ensinado. Está dizendo aqui, você tem um conhecimento. Eu estou falando pessoa que está começando, que é novo convertido, né? Por favor, isso aqui já é uma palavra mais sólida. É para aquela pessoa que já conhece a palavra de Deus e que está começando já ir aprendendo também, né? Tem que aprender. Se você já tem esse conhecimento da palavra de Deus, a esse nível, você não pode voltar jamais para essas coisas. Você não pode achar que praticar estas coisas é uma coisa normal. Viver e dormir tranquilo praticando isso. Senão, na verdade, você já rejeitou completamente a Deus. Não existe sacrifício que tenha aí condições de restaurar você. Acabou. Por quê? Porque o sacrifício foi feito uma vez só. Você sabe o que foi feito, quem fez, por que fez, para que fez. E mesmo assim você rejeitou. Você desrespeitou. Você profanou o santuário de Deus. Mas que santuário de Deus é esse? O seu corpo, a sua vida. Nós somos santuários do Espírito Santo de Deus. Deus, ele tem zelo pelo seu santuário. Deus, ele tem ciúme do seu santuário. Então, muitas vezes, até Deus, ele até permite que alguma coisa aconteça para salvar aquela pessoa. Se ela é salva mesmo, o que acontecer é isso. Se ela for salva, Deus até permite para salvar, né? Ou simplesmente ela estava ali fingindo e vai viver aí uma vida, talvez aí entre mais tarde num processo de conversão e venha a ser salvo. Não sei, só Deus sabe, só o Espírito Santo sabe. Mas se nós sabemos, então por que nós vamos brincar com isso? Por que nós vamos naquele lugar que aquela pessoa está convidando, que nós sabemos que Deus não se agrada, que nós poderemos ser tentados naquele lugar, poderemos cair naquele lugar? Por quê, irmãos? Qual é a necessidade de entrar em determinados lugares, de praticar determinadas coisas, se nós sabemos que aquilo ali tem poder para nos destruir, destruir a nossa fé, destruir a nossa estrutura espiritual? Então é preciso que a gente comece aí a zelar pelo Espírito Santo que habita em nós, que é zelar por esse santuário que é o nosso corpo, é a nossa mente, é o nosso ser por inteiro.
como cristão. Então a palavra está sendo bem clara para a gente aqui. O cuidado, o zelo, né? Onde está a minha esperança maior? Então eu vou zelar por isso, porque todo o resto, se eu perder, um dia eu vou perder mesmo, um dia eu vou descer à sepultura, mas a minha eternidade, ela não tem fim. Com ela eu não posso brincar, com ela eu não posso jogar. Então é esse o pensamento que o cristão ele deve estar sempre em mente. O que eu tenho em primeiro lugar? O que eu não posso perder de jeito nenhum? Isso eu vou zelar, né? As outras coisas eu vou fazer o melhor possível, dentro daquilo que agrada a Deus. Mas por isso eu vou fazer todo o possível. Não só o melhor, mas todo o possível. E aquilo que foi impossível, Deus fará por mim. Porque Ele está vendo que eu estou fazendo todo o meu possível. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, versículo 30, para a gente fechar aqui essa palavra, né? A palavra não é muito comprida, mas é uma palavra bem edificante. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá? Aqui tem muitos ensinamentos, né? Mas vamos partir de dois básicos aqui. Primeiro é um desejo natural do ser humano. É um desejo natural de justiça e também um desejo natural de vingança, né? Quando alguém nos faz alguma afronta, quando alguém nos fere de alguma forma, né? É natural que a gente queira a justiça, que a gente queira o revide, que a gente queira ver aquela pessoa pagando por aquilo que ela fez. E muitas pessoas vão além do querer, né? O querer já não está muito legal, né? Muitas pessoas elas vão até fazer alguma coisa para se vingar, né? Vão cair na armadilha, no laço do passarinheiro, né? No laço do diabo, e vão ali querer se vingar com as suas próprias mãos. E Deus está advertindo aqui: minha é a vingança. Partindo do princípio que Deus é justo, quando ele fala vingança, ele fala o quê? Justiça. Deus ele faz justiça. Por isso que muita gente abre o bocão para falar, para justificar uma vida completamente em desacordo com a palavra de Deus, dizendo que Deus é amor e que toda forma de amor é válida. Aí é um grande engano. Sim, Deus é amor, mas toda forma de amor é válida eu não vi lá não. Se alguém viu aí, depois passa para mim esse versículo que eu vou estudar ele com muito carinho, mas eu não vi, né? Já tive a oportunidade de ler a Bíblia algumas vezes e nunca vi esse tipo de versículo lá. Não sei que alguém fez uma nova aí, mas aí essa aí não está valendo não, né? É aquela que o Espírito Santo inspirou que está valendo. O mesmo Deus que é amor, na mesma Bíblia que fala que ele é amor, diz que ele é fogo consumidor. Ou seja, é um Deus que faz justiça. Ora, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna, né? E ele fez esse Filho, transformou ele naquele que ia cumprir o nosso pecado, através da sua morte sacrificial, para que ele fosse feito o quê? Justiça por nós. Então Jesus, ele morreu para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados, para que a nossa culpa fosse retirada, para que as acusações fossem canceladas. Jesus morreu para isto. Isso foi feito por Jesus. Quando a pessoa, ela deliberadamente resolve pecar depois de saber destas coisas, depois de ser alcançada pelo Evangelho, depois de ser tocada pelo Espírito Santo, o que ela está fazendo? Ela está pregando Jesus novamente naquela cruz. Só que isso não é mais possível. Então, ela está assumindo ali a responsabilidade, ela está é, readquirindo a dívida que já tinha sido paga
para que ela venha pagar o preço. Só que ela não vai pagar o preço como Jesus, que foi lá uma vez, né, pelo poder de Deus, ele ressuscitou, terceiro dia, e voltou num corpo glorioso. Quem está querendo pagar com a sua própria vida, com o seu próprio corpo, vai pagar por toda a eternidade. É isso que nós devemos entender. Então, pessoas que estão na presença de Deus têm uma responsabilidade para com Deus, de obedecer a sua palavra, de pregar a sua palavra, de viver de acordo com a sua palavra. E isso não é ruim, pelo contrário. As pessoas que estão vivendo de acordo com a sua vontade, com o seu coração, que estão fazendo tudo o que dá na cabeça, que estão buscando toda forma de prazer, toda forma de compensação e riqueza desse mundo, né? E estão buscando aí fama, elas estão insaciáveis e infelizes, e muitas até não conseguem suportar o grande vazio existencial que habita dentro delas e acabam até por, apesar de toda a riqueza, todo o prazer, tudo que elas conquistam, dar fim às suas próprias vidas, porque elas não têm o essencial, que é a salvação, que é o Senhor Jesus nas suas vidas. Então, que nós venhamos aproveitar a obra que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas para nós retribuir ao Senhor Jesus, para nós retribuirmos a Deus através da nossa obediência, da nossa santificação, através de nós nos alegrarmos na sua palavra e obedecer a sua palavra. Que Deus ele vá nos dando aí forças para isso, porque não é fácil, né? É uma coisa difícil, não é uma coisa carnal. Nós precisamos para isso do Espírito Santo, senão a gente não consegue fazer nada. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos mesmo, mas a gente só vai encontrar se buscar. Buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Então tem que buscar, e para isso, irmão, é isso que nós estamos fazendo aqui, é congregar, é ouvir a palavra, é orar, né? é se policiar, ver o que está acontecendo, né? E estar sempre nesse relacionamento com Deus. Então, que o Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso, através dessa palavra, ele tenha abençoado aí a sua vida, né? Sua casa, sua família, que você possa refletir bastante sobre ela, independente da sua condição espiritual agora, reflita nessa palavra, fala com Deus, tendo certeza que ele vai te iluminar cada vez mais. Agora eu vou passar a palavra para as considerações do nosso irmão Luiz, que é aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, ele vem também compartilhar com a igreja agora, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, irmão, está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, vamos lá. Algumas coisas eu vou só destacar, né? O senhor falou da intrepidez, né? Da coragem, de nós chegarmos diante de Deus através de Cristo. Então, nós precisamos ter noção que quando nós nos ajoelhamos com o coração contrito e falamos: Senhor Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, você está diante de Deus. Então, isso é muito importante, com isso não se brinca. Para chegar diante de Deus com o coração limpo e falar: olha, eu errei, eu estou fazendo isso, eu consigo me livrar daquilo. Chegue com toda a honestidade, ele vai te ouvir, porque Jesus é o nosso intercessor. E ele vai gostar, porque com isso você está se colocando como Cristo, o seu verdadeiro intercessor e Senhor da sua vida. A outra analogia que o Senhor fez foi com relação a haver rasgado o véu. O véu era uma separação, não é, pastor? Entre Deus e o homem, e só um homem lá, o sacerdote, que era escolhido lá, ele poderia entrar, e mesmo assim, se ele não tivesse pedido perdão direitinho pelos pecados dele, como o senhor falou, ele ia morrer, tanto que tinha a cordinha e tinha os sininhos, né, pendurados na roupa dele, para mostrar que ele estava se movendo. Se os sininhos parassem de fazer barulho, podia puxar que já tinha morrido.
E o senhor falou muito bem da questão, essa separação entre Deus e o homem por causa da desobediência de Adão, o fato que quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele morreu, o véu foi rasgado. Então isso significa que o véu foi rasgado de cima para baixo, como o senhor também disse, e ele foi rasgado, ou seja, foi Deus em Cristo, que estabeleceu paz com o homem. Nós, como o senhor acabou de falar, esse versículo, sem mim, nada podeis fazer, ele é enorme, ele é muito amplo. Cristo abrange tudo em nossas vidas. Então, ali no caso, quando nós podemos interpretar esse versículo da forma que sem Jesus Cristo não haveria reconciliação de Deus com o homem, e sem Jesus Cristo não há nada para nós. Então é muito importante isso, né? Significando a carne, né? O véu significando a carne moída, né? Porque Deus permitiu e não teve outra maneira para se reconciliar com o homem, vendo a carne do seu próprio filho sendo moída por ele mesmo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E isso leva à intermediação de Cristo. Outra coisa muito importante que o senhor falou, que isso é uma coisa que desvia muito a atenção das pessoas na igreja. Não, eu vi um anjo descendo. Isso é uma tristeza. A pessoa até podia estar vendo o anjo descendo, mas ali nós somos corpos de Cristo. Ali quem está operando é o Espírito Santo. Nós, tá bom, vimos o anjo descendo, vamos tomar como uma confirmação de que o Espírito Santo está ali, que Deus, mas vamos nos concentrar na palavra que está sendo dita, não é? Porque é o Espírito Santo. Essa coisa de no meio do culto parar, que eu estou vendo um anjo com uma fada de fogo andando para lá e para cá, isso é meninice. Nós podemos até ver, porque eu já vi todos, eu acho difícil alguém, entendeu? Mas não é um... Deus está apenas confirmando alguma coisa. Aprove a Deus que Ele lhe concedesse você ter aquela visão espiritual naquele momento. Mas o que tem que ser ali que tem que ser glorificado é o nome de Deus, em Cristo. Isso é muito importante, isso que o senhor falou. Quem opera é o Espírito Santo. Nós temos que permitir que o Espírito Santo entre em nossos corações, entre em nossas mentes, penetre as nossas mentes. Outra coisa que o senhor falou também, eu achei muito importante, do poder da igreja. Porque o que aconteceu? Aquela igrejinha que depois, ali em Pentecostes, que se formou, aqueles, 70 pessoas ali, acabou, o Império Romano acabou, todos esses impérios, todos os cristãos foram perseguidos e são perseguidos até hoje e não para de crescer. Não adianta, porque a igreja é de Deus e nada vai atrapalhar a igreja. Os apóstolos, eles tiveram todas as oportunidades do mundo para não serem mortos como foram. Paulo morreu decapitado. Ele poderia renunciar a Cristo, tá tudo bem, judeu famoso, judeu importante, mas não. Essa questão que o senhor, eu estou falando isso em relação à questão da esperança que o senhor falou. Não é? E precisamos ver, entender também que todas as outras religiões, elas falam assim, não, um anjo me disse, eu tive um sonho. Não, o cristianismo, o Filho de Deus, veio como homem, saber como o homem vive, entender a dificuldade do ser humano e mesmo assim não pecar. Deus se manifestou
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa é a grande diferença, porque Jesus aparece nos livros de história e os outros não. E o que as pessoas fazem? Não. Outro dia eu estava indo para Tijuca, entregar um laudo, e eu passei lá numa rua que tinha assim, Cristo, Kardec e Ramatiz. Quer dizer, Cristo, coitado, que é o único, coitado não, mas Cristo, que é o verdadeiro, no engano, ele é jogado para trás. Aí ele foi um profeta, mas na verdade tem outras coisas, tem outras pessoas. Ele foi sucedido, né? Então ele não era perfeito, não estava aprimorado. Então nós precisamos ter bem essa certeza que a igreja prevalecerá, não interessa o sofrimento que passemos. A igreja está aqui há 2000 anos. Cadê o Império Romano? Cadê os outros impérios? Acabaram. Não é tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Outra coisa muito importante que o senhor falou, a questão de congregar, né? Congregar é fundamental. O que acontece? Quando nós nos aposentamos ou vai chegando a idade, nós temos a tendência, porque nós nos cansamos com mais facilidade, demoramos muito mais para descansar. Quando eu tinha 20 anos, uma noite de sono era suficiente, eu acordava inteiraço. Agora não é assim não, eu acordo no outro dia ainda cansado, tem que maneirar. A questão da igreja, e o que os médicos recomendam? Não, exercite-se sempre, porque vai lubrificar suas articulações, não de forma exagerada, mas é na congregação que os dons de Deus, os dons de Jesus Cristo, se fazem presentes, e que há a troca, um irmão admoestando o outro, em que Cristo, que é o cabeça, permite a articulação entre todos os membros. Isso é uma analogia. Mas o Espírito Santo pode usar um irmão para trazer uma palavra. Olha, meu irmão, Deus está me dizendo, olha, Deus está me dando esse salmo aqui para te entregar, entendeu? Porque é assim que nós estamos servindo a Deus, sendo ferramentas úteis a Deus. Então é indispensável congregar. Imagem no final, que eu achei muito importante, isso foi talvez o mais importante, que é difícil para os irmãos. Eu tive dificuldade no início da minha conversão em entender isso, é quando fala a questão que o senhor falou, que a pessoa, quando ela peca conscientemente, o que ela está dizendo? Ela começa a viver rebeldia e ela, como o senhor falou, muito bem explicou, ela reassume, ela tira de Deus, ela acha que está tirando de Cristo, não é? A dívida que Jesus pagou por ela, não é? Querendo resolver por ela está voltando para as obras, e nas obras não há salvação. E isso configura também uma rebeldia. Ela anula, como o senhor muito bem falou, o sacrifício de Cristo. E não há como anular. Não adianta. E isso não tem mais salvação. Porque se ela anula o sacrifício real e verdadeiro e único, porque Cristo é o Cordeiro perfeito, se ela não aceita, se ela entra em rebeldia, acabou para essa pessoa. Acabou para essa pessoa. Então precisamos, como se diz, ter isso em mente. Nós não somos ninguém. Voltamos ao que o Senhor falou, o que Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. Isso nós temos que levar para as nossas vidas. Se Deus não quiser que nós não façamos uma coisa nas nossas vidas, amém. Me ajuda a consolar o meu coração e a descobrir o que o Senhor quer que eu faça, porque aquilo vai me dar alegria. Não é a realização de grandes feitos ou ser milionário que vai trazer a paz que transcende, aquela paz que guarda os nossos corações, que transcende todo entendimento. Não está nisso, senão esses grandes artistas, milionários,
não iriam se suicidar, não iriam viver drogados, uma vida infeliz. Então, pastor, eu achei principalmente esse final que o senhor explicou, esclarecedor para os que estão se convertendo agora, para os que estão crescendo. E outra coisa muito importante, né? O senhor aqui falou coisas desde o mais simples. O senhor falou do início, do significado do sacrifício de Cristo, e o senhor chegou até a rejeição do sacrifício por alguns. Então, o senhor passou pelo crescimento espiritual, né, que o homem deve viver, crescendo espiritualmente, conhecendo a palavra, dominando a espada, que é a palavra de Deus, não é? E sabendo aplicar isso primeiramente em sua própria vida. Bom, eu já falei demais. Pastor, que Deus abençoe o senhor, sua vida, e tudo que aprove a Deus que o senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz. E nós agora vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Então, nós vamos nos preparar para isso, vamos orar, né? Colocar diante de Deus. Eu vou dar uma leitura no texto bíblico, porque a participação da Santa Ceia, ela tem alguns requisitos, né? Para nós que estamos aqui servindo a Deus, né? E para você que está visitando, saber também, já começar a entender um pouquinho desse significado, né? O que é a Santa Ceia do Senhor. Então, as recomendações que eu vou ler estão na Bíblia, estão na primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 11, versículo 26 ao 29, tá? Então, ali estão essas recomendações bíblicas a respeito da Santa Ceia. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, importante que a pessoa que vai participar da Santa Ceia, primeiro, ela já esteja convertida, ela creia que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, tenha Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e que também ela esteja aí numa comunhão para com Deus, né? Para que ela saiba também discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, a carne e o sangue do Senhor Jesus. É necessário que haja esse discernimento, né? Que da carne que sofreu pelos nossos pecados, que foi ali humilhada pelos nossos pecados, e o sangue que é o selo, né, que nos liberta do pecado. O sangue é que compra, que resgata, que redime a nós dos nossos pecados, né? É o sangue que nos santifica e, enfim, o sangue que nos salva. Então, é necessário que se tenha esse entendimento para participar da Santa Ceia. Claro que isso convém que seja a pessoa que, além de ter assumido um compromisso público diante das pessoas e principalmente diante de Deus, que ela tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que ela também esteja congregando, que ela já esteja até cumprindo aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Aquele que crê e for batizado será salvo. São ordenanças, né? Você ser batizado e a Santa Ceia são ordenanças colocadas por Deus. Dito isso, né, as pessoas que se enquadram nesses requisitos, tendo aí os elementos, o pão e o suco de uva, poderão participar seguramente, tranquilamente, com as suas consciências tranquilas da Santa Ceia. Inclusive, nós vamos orar antes para que, se há uma necessidade de conserto, ela seja feita, né? Tudo direitinho, conforme manda a palavra. E a pessoa que ainda não se enquadra em todos esses requisitos, vai participar em oração, vai louvar junto conosco, né? Vai participar e Deus vai abençoar, né? E pela sua obediência em se guardar para o momento certo para participar, Deus vai abençoar da mesma forma, tá? Então é importante a gente sempre estar explicando isso na hora da Santa Ceia, porque não é uma coisa vulgar, não é uma coisa que nós podemos aí tirar o respeito, né? Existe um momento nessa aí, um momento muito solene,
é uma coisa que envolve piedade, né? Respeito às coisas de Deus. Então é necessário a gente ter um zelo, um respeito pelas coisas de Deus, lembrando que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, nós primeiro vamos fazer um louvor, né? E depois nós vamos fazer uma oração. Nesse louvor você já pode ir meditando, né? Na hora da oração, para a gente fazer esse concerto com Deus aí, tá? Então, qual é o seu louvor, qual o hino, né? Vamos louvar o nosso Deus com o 301 da cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja agora, vamos orar. E esse é o momento que, se você tiver alguma mágoa, algum ressentimento, algum pecado não confessado diante de Deus, aproveita agora, né? Você que já está com todos os requisitos, só está faltando fazer aí um concerto com Deus sobre essa questão. Faça esse concerto agora, porque a palavra de Deus diz que nós devemos examinar nós mesmos, né? Fazer essa oração, fazer esse concerto e depois participar da Santa Ceia. Amém? Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui nesse momento solene, sublime, de muita alegria, mas também de muita reverência, diante do trono da Tua graça. E eu quero colocar cada uma destas vidas, destas almas que estão falando com o Senhor neste momento, também aquela pessoa que irá participar da ceia do Senhor e que nesse momento está abrindo o seu coração diante do trono da Tua graça, está aí confessando ao Senhor o seu pecado, a sua falta, a sua falha, está pedindo ao Senhor para tirar uma mágoa, um ressentimento. Meu Deus, o Senhor sabe que cada um neste momento está falando para com o Senhor.
E seja o Senhor, meu Deus, nesse momento a ministrar o perdão, a cura, a restauração, a renovação, tirar essa mágoa, esse ressentimento, essa raiz de amargura, aquilo que tem fazendo com que este coração ele sinta essa angústia, essa dor, essa tristeza. Tira, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, para que todos possamos participar de forma digna do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Envolve agora esta vida, envolve agora esta alma, no nome do Senhor Jesus. Nesse momento também, meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor os elementos desta Santa Ceia. Aqui está o pão, aqui está o suco de uva. Deus Todo-Poderoso, nós consagramos a Ti esses elementos que está sendo apresentado aí em cada lar, em cada local onde esse culto está sendo ministrado neste momento. Consagra, meu Deus, esse pão, consagra esse suco de uva, meu Deus, para que nós possamos participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entregamos nas Tuas mãos estes elementos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda na primeira epístola aos Coríntios, no mesmo capítulo 11, agora no versículo de número 23, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então aí, no seu lar, na sua casa, onde você estiver nesse momento, receba o corpo de Cristo. Apresenta a Deus agora o pão, representando a carne, o corpo do nosso Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, o Senhor nos ordenaste que fizéssemos isso em sua memória, até o dia em que o Senhor voltar. E nós estamos aqui em cumprimento desta ordenança, lembrando do teu sacrifício, do teu corpo que foi surrado, humilhado, foi ali, meu Deus, sacrificado por nós. Toda dor, toda humilhação, toda tristeza que o Senhor passou pelos nossos pecados. E nós agora estamos nos recordando, em gratidão, em sincero, Senhor, arrependimento diante do trono da Tua graça, pelos nossos pecados, pedindo fortalecimento espiritual ao Senhor, para que possamos permanecer firmes na Tua presença, pelo poder do Teu Espírito Santo, no Teu santo nome, ó nosso Senhor Jesus. Coma agora do pão, participe do corpo do Senhor Jesus. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor, meu Deus, aqui está o cálice, representando o sangue do Senhor Jesus. Receba aí o sangue do Senhor Jesus, aonde você estiver nesse momento, no seu lar, na sua casa, na sua igreja, no seu deslocamento, receba agora o sangue do Senhor Jesus. O cálice contendo aí o suco de uva, que representa esse sangue precioso. Meu Deus, esse sangue foi derramado pelo nosso Senhor Jesus. Ele é que sela
a nova aliança, a aliança perfeita, que foi, meu Deus, feita através de um único e suficiente sacrifício. Não é necessário mais nenhum sacrifício, porque o Senhor Jesus já fez por nós, derramando seu sangue precioso, que nos liberta de todo pecado, que tira as nossas culpas, que nos redime, que nos santifica, que nos transforma e que nos torna justo diante do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Estamos fazendo este momento, nós estamos fazendo este memorial para Ti, porque Tu és digno e nós reconhecemos a grandeza da Tua obra, o Teu poder, a Tua majestade, que somente o Senhor poderia ter feito isso. Agora, beba do suco de uva e participe do sangue do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glorificado, exaltado seja o Teu santo e poderoso nome. Que seja o Senhor, meu Deus, a fortalecer a cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, através desse ato de fé, dessa obediência, essa ordenança, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também a todos os presentes que em reverência também participaram desse culto, dessa Santa Ceia. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, para que nós possamos estar presentes naquela grande ceia, naquele grande banquete, aonde o Senhor Jesus nos dirá: vinde, benditos do meu Pai, para a ceia que está preparada desde o início dos tempos para vocês. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos fazer aquela oração, né? Você sabe que sempre no finalzinho do culto é aquele momento de oração em que você coloca diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, o que você está passando, né? Sua luta, questão familiar, questão sentimental, questão conjugal, questão de trabalho, financeira. Você sabe, N coisas aí que nós temos aí na nossa vida secular, né? Nossa vida aqui nessa terra. Mas lembre-se sempre de colocar em primeiro lugar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Coloque sabiamente em primeiro lugar as coisas espirituais. Depois se acrescenta também tudo que é necessário. Mas primeiro, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele já conhece todas as nossas necessidades. Então o irmão Luiz vai fazer uma oração de intercessão conforme o Espírito Santo estiver dirigindo a ele, que ele vai colocar diante de Deus. Aí nós vamos estar em concordância com o irmão Luiz e em concordância com a sua oração. Você vai estar orando, colocando aí a sua vida diante de Deus, aí, né? Priorizando, é claro, as coisas espirituais. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela Santa Ceia, te agradecemos porque fomos chamados e escolhidos, e por termos sido alcançados e convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Teu Espírito Santo, nós estamos aqui felizes, louvando, enaltecendo e engrandecendo o Teu nome. Te agradecemos pelo Teu infinito amor, a ponto de ter enviado o Teu único Filho, Jesus Cristo, para receber sobre Ele todos os nossos pecados e o Senhor tê-lo castigado
para que esse castigo, que era para ser castigado em nós, tenha sido castigado nele. Jesus, o Senhor fez a justiça não em nós, mas em Cristo. E nós somos agora vistos por Ti como perfeitos, como inocentes. Então, meu Pai, primeiramente eu quero Te agradecer por essa obra, quero Te agradecer por essa igreja que prega o Teu Evangelho verdadeiro, simples, porém profundo. E agora, meu Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos, como está lá em Filipenses, no capítulo 4, eu quero colocar diante de Ti todas as nossas aflições, os sofrimentos, todas as nossas ansiedades, tudo o que nós achamos que precisamos que seja suprido pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E a principal, como bem falou o pastor Aguilar, já foi suprida em Cristo Jesus, através do derramamento do sangue de Cristo Jesus e da sua ressurreição. Meu Pai, em nome de Jesus, receba agora as nossas petições. Eu não sei, nem o pastor Aguilar sabe, o que cada um está precisando, o que mais nos está afligindo, mas Tu sabes. O Teu Espírito Santo revela a Ti através de Cristo. E pedimos, Senhor, seja o Senhor a trazer respostas às nossas ansiedades e às nossas súplicas. Não sabemos. Pode ser um filho nas drogas, um desemprego, estudar para uma prova no concurso público, uma traição em um casamento. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a trazer respostas, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E o que o Senhor nos conceda sabedoria para entendermos a sua resposta, para conhecermos a Tua vontade em nossas vidas e vivermos satisfeitos em Cristo, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã, porque tudo o que Ele disse que o Senhor queria fazer, vai fazer, porque a ressurreição dele era a Tua promessa e ela se realizou, porque senão todo o Evangelho estaria jogado fora. Então, porque Jesus vive, nós podemos crer que nós seremos ressuscitados e estaremos na Jerusalém Celestial. Muito obrigado, meu Deus. Quero colocar nas Tuas mãos, para finalizar, para a segunda parte da oração, colocar o nosso Brasil, pedir que o Senhor salve o Brasil da escravidão, que o Senhor livre também o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, do caos jurídico, do caos social, do caos político. Quero lhe pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração dos nossos governantes, para que eles possam servir a nós e não entenderem que estão aqui para se servirem de nós. Senhor, em nome de Jesus, abençoa ao estado do Rio Grande do Sul. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas que perderam tudo, que venham Te conhecer em espírito e em verdade, e que, como um todo, o Senhor permita que os campos proliferem, que os campos cresçam, frutifiquem, que as indústrias se renovem, que o Senhor também permita que o comércio continue a florescer e a prestação de serviço. Que o Brasil volte a crescer economicamente. Muda, meu Pai, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, tudo o que tiver que ser mudado no nosso país. E enquanto tudo isso não acontece, eu quero Te pedir que o Senhor fortaleça as nossas almas e também os nossos corpos, para que possamos suportar todas as dificuldades
que se avizinham, que tenhamos sempre os olhos fixos em Jesus Cristo para passarmos por esse vale da sombra da morte até o final que nós estamos passando agora. Por fim, peço que o Senhor abençoe as pessoas que vão aos hospitais, aos presídios e também a outros países, levando a Tua palavra. E que esses missionários também, eu peço que o Senhor abençoe, proteja e guarde a todos esses que levam a Tua palavra correndo o risco de perder a própria vida. Abençoa a nossa semana, que possamos meditar na Tua palavra, que possamos nos tornarmos sábios em Cristo Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora, então, agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade que nos deu de estarmos aqui orando, né, e aprendendo da sua palavra e sendo tratados pelo Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por essa semana que se encerrou, por essa semana que está iniciando hoje. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por cada resposta que o Senhor tem dado às nossas orações. Pai, muito obrigado também por aquelas que o Senhor está respondendo e também irá responder. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com a oração que cada um dos seus filhos, suas filhas fizeram aqui hoje, colocaram diante do teu altar. Essa pessoa que orou conosco hoje, colocando diante do teu altar, as orações que o irmão Luiz fez, concordo com todas as orações. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conceda a cada uma destas pessoas que está aqui participando conosco, que até aquelas que irão participar através do vídeo, as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, a todos e tudo que estiver ligado a estas pessoas, conceda, meu Deus, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Guarda, protege, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, Senhor, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja o Senhor fazendo prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos e em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus. E ao término deste culto, leva todos aos seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o Teu povo, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estender a mão para cá, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com um excelente restante de domingo, uma semana rica da presença de Deus, muita prosperidade, saúde, paz e principalmente a certeza de salvação no seu coração. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.